Funerals were held on Thursday for the 6 people killed in Tuesday's Israeli airstrike in Doha. Earlier today, funeral prayers were held for the deceased in Qatar State Mosque. We were asked not to film, but attendees said the country's largest mosque was at capacity, which meant several worshippers were turned away. On Wednesday, rulers from the region began arriving in Doha to express their solidarity with the emir and Qatari officials. On Thursday, Qatar announced it will host an emergency Arab-Islamic summit to coordinate a regional response to Tuesday's attack. Details of the meeting have not yet been released, but the Qatar news agency says the two-day summit will begin on Sunday. Adel Halim, Euronews, Doha. Pelo menos 72 palestinianos foram mortos e 356 ficaram feridos em Gaza após ataques de Israel nas últimas 24 horas. Os números são do Ministério da Saúde do território. A fome já causou um total de 7 mortes no último dia. Há também registro de mais 7 vítimas mortais abatidas pelo exército israelita enquanto esperavam por ajuda alimentar. Israel está a intensificar as operações na cidade de Gaza e diz ter como alvo as infraestruturas do Hamas. Perante nova ordem de evacuação israelita, os palestinianos continuam a abandonar o local. Têm dificuldades para levar os pertences, mas a prioridade é sobreviver. Israel divulgou, entretanto, imagens que alegadamente mostram tropas a deslocarem-se na faixa de Gaza. Em comunicado, as forças de defesa do país afirmam que os soldados tinham concluído a atividade operacional em Khan Yunis e desmantelado as rotas dos túneis. A Rússia atacou a Ucrânia com mais de 60 drones durante a noite, o que resultou na morte de pelo menos 3 pessoas. Também pelo menos 25 ficaram feridas e a Catedral de Sumi e uma instituição de ensino ficaram danificadas. O ataque ao estabelecimento de ensino também provocou um incêndio, segundo o chefe regional da polícia, que denunciou a ocorrência numa publicação no seu canal oficial do Telegram. Moscou continua a realizar várias ofensivas na região oriental do Donbass, que tem sido o ponto fulcral da invasão em grande escala da Ucrânia, que está no seu 4º ano. As operações de evacuação foram lançadas pouco depois, com as autoridades a esforçarem-se por retirar as pessoas para salvar o maior número possível de vidas. Entretanto, os serviços de informação da Ucrânia informaram que Kiev continua a atacar as posições e os recursos militares russos, tendo atingido um dos seus navios no Mar Negro. Segundo a mesma fonte, o navio, que é avaliado em 51 milhões e 300 mil euros, é um dos 4 deste tipo operados por Moscou e foi inaugurado em 2015. Charlie Kirk foi baleado quando discursava neste evento perante 3.000 pessoas no campus de uma universidade do estado norte-americano de Utah. Segundo a polícia, o disparo que tirou a vida ao ativista conservador foi feito a cerca de 130 metros de distância. O atirador estaria no topo de um pavilhão da universidade. Donald Trump atribui o crime ao que diz ser a retórica da esquerda radical. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Foram detidos 2 homens que as autoridades acabariam por libertar após interrogatório. Consideraram que não têm ligação ao assassinato. Em 2012, aos 18 anos, Charlie Kirk criou uma organização destinada a promover ideais conservadores junto de alunos do secundário e das universidades. Os vídeos dos eventos ganharam popularidade nas redes sociais e Kirk tornou-se uma figura conhecida nos Estados Unidos. Teve um papel importante para mobilizar o voto dos jovens na segunda eleição de Trump. O ativista de 31 anos
Era próximo do presidente norte-americano e do vice-presidente J.D. Vance. Tear gas, barricades and thousands of people in the streets. France's new Prime Minister Sébastien Lecornu is taking office in the middle of a storm. This Wednesday, tens of thousands of people marched in the capital as well as across the whole country in a nationwide strike known as Block Everything. The government deployed approximately 80,000 police officers across the country. Here in Paris, earlier in the morning, some demonstrators attempted to block public transport as well as traffic, but were quickly dispersed by the police. Earlier, hundreds more gathered in front of Gare du Nord, one of Europe's busiest train stations. Later, many more converged at the Place du Châtelet in central Paris, this time in a much calmer atmosphere. But beneath the surface, the anger is palpable. Sébastien Lecornu, c'est le symptôme de la crise, c'est-à-dire c'est vraiment le pire du pire de ce qu'on pouvait imaginer dans le moment. C'est incroyable que Emmanuel Macron ait fait ça après l'absence de vote de confiance de Bayrou, après la destitution de comment il s'appelait, de Barnier. Et vraiment là en fait on n'en peut plus. Emmanuel Macron, vous n'avez pas raison contre tout le monde. Emmanuel Macron, vous n'êtes pas seul à savoir ce qu'il faut faire, ça suffit en fait. Vous êtes minoritaire dans le pays, vous êtes ultra minoritaire, vous ne pouvez pas imposer votre politique à tout le monde et contre tous. Depuis les annonces du plan Bayrou, travailler gratuitement, 2 jours fériés supprimés, les 5 jours de carence qu'ils voulaient mettre pour les personnes qui sont malades, on en a marre de payer, on travaille dur, on a à peine la tête de l'eau avec nos salaires et le trou des déficits, ça serait de notre faute, c'est insupportable à entendre. For the new Prime Minister, it's a tough first day at work. He's tasked with restoring political stability in a fragmented and hostile parliament, while at the same time facing a massive citizen movement determined to keep the pressure on. O presidente da Câmara de Roma, Roberto Gualtieri, quer tornar o Rio Tibre próprio para nadar até 2030. Na Expo Mundial 2025, em Osaka, Gualtieri disse que este é um objetivo perfeitamente alcançável, estando já o ministro italiano do Ambiente e os responsáveis da região do Lácio a estudar a viabilidade e os custos. Referiu ainda que o custo será inferior ao que Paris gastou para tornar o Sena próprio para nadar, uma vez que não está tão poluído. O presidente da Câmara esclareceu que algumas áreas do Rio Tibre já são próprias para banhos, acrescentando que a Polícia Metropolitana está a inspecionar todos os pontos onde as águas residenciais são descarregadas no rio Aniene. Em julho deste ano, o rio Sena voltou a ser próprio para banhos pela primeira vez desde 1923, com um custo de 1,4 mil milhões de euros. Este foi um resultado histórico após mais de um século de poluição e tráfego fluvial no Sena. Is the EU about to start scanning your text messages? For years, claims have been circulating that the European Union wants to enable governments and private companies to read people's text messages as part of a planned law clamp down on online child sexual abuse. Recently, these claims have intensified, with users alleging the bloc will scan all encrypted messages, even as they're being typed, making users fear for their privacy. It's often referred to as chat control. But the idea that Europeans have to brace themselves for the immediate end of private messaging is misleading. The possibility of scanning private messages is part of this planned new law on child sexual abuse, and it is indeed being considered. But the Commission is proposing specific and limited detection orders. While there are legitimate concerns that this could spell the end of digital privacy as we know it, proponents insist that detection orders do not apply by default to everyone and would be limited in time and scope. They would also have to be requested by a national authority and then approved by a court or an independent authority. Secondly, the Commission's proposal is only the starting point. For the law to pass, the European Parliament and the Council of the EU both need to agree on exactly the same text, which has not happened yet. In fact, the Parliament has already voted for changes that go against broad scanning, especially for encrypted apps. And the Council is itself split. A majority of countries like France, Spain and Italy are in favour of strong scanning rules, while Austria, the Netherlands and Poland have said they will not accept them. Others, including Germany and Belgium, remain undecided.
Because of this division, several planned votes have been delayed. A new one is now scheduled on the 12th of September, so there is a legitimate debate about whether this proposed law can tread the line between safeguarding children on one hand and ensuring online privacy on the other. But panic that the EU is about to immediately scan messages even before they're being sent is still premature. Será que os europeus têm hábitos saudáveis? A saúde e o bem-estar continuam a ser as principais prioridades dos consumidores europeus. Cerca de 28% declaram tomar medidas consistentes para ter uma vida mais saudável. Dizem querer ter equilíbrio emocional, manter a forma física e prevenir doenças. O estudo mostra também que as diferenças geracionais moldam as preferências em matéria de saúde. Os grupos mais jovens privilegiam o corpo e a beleza, enquanto os adultos mais velhos apostam na perda de peso e no combate às doenças. 66% afirmam ter um sono adequado, alcançado através de cuidados pessoais, exercício físico e uma dieta nutritiva. Para os europeus, uma alimentação mais saudável significa alimentos frescos com nutrientes, controle das porções e redução do que se petisca entre refeições. Segundo o estudo, um número crescente de europeus adota hábitos de consumo conscientes em prol do planeta. 28% reutilizam produtos e embalagens. As tendências de consumo indicam que os jovens entre os 18 e os 34 anos mudam cada vez mais a alimentação por causas ambientais ou sociais. Neste segmento, há ainda os que cultivam os próprios alimentos, fazem compostagem de resíduos e reciclam.